Reflexionando. O Vale da Sombra da Morte. O rei Davi, no Salmo 23, faz menção deste lugar, o Vale da Sombra da Morte. O rei Davi foi enfático quando disse: ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte. É importante enfatizar, salientar que esta frase está no campo da possibilidade. Ainda que eu passe, se eu passar. Em Israel existe um lugar conhecido como Vale da Sombra da Morte. É um desfiladeiro íngreme, profundo e estreito. A luz solar só atinge a sua base quando se encontra diretamente acima do vale, ao meio-dia. O restante do dia, o fundo desse vale permanece em sombras. O Vale da Sombra da Morte era um local escuro, a última morada dos leprosos. A lepra é uma doença infecciosa que afeta os nervos e a pele e que provoca danos severos. Os doentes são chamados leprosos. Com a falta de cuidados médicos, os portadores eram levados para o Vale da Sombra da Morte, deixados lá. E entre eles, os que estavam melhor, cuidavam dos piores até o fim dos seus dias. Assim, este vale era um lugar dos condenados à morte. Quem estava ali aguardava apenas o dia e a hora da sua morte, porque dia menos dia ela chegaria para os moradores do Vale da Sombra da Morte. Mas lembre-se, o rei Davi falou hipoteticamente, ainda que eu passe. Ele não disse que poderia ficar ali, mas que poderia passar. E no âmbito espiritual, existe um Vale da Sombra da Morte? Sim, ele existe. E possivelmente este vale seja pior do que o vale que existia em Israel, uma vez que o vale onde ficavam os leprosos era temporário, efêmero. Já o vale metafísico é eterno. Neste Vale da Sombra da Morte transcendental, a lepra dos habitantes neste lugar são as suas lembranças que os atormentam. No Vale de Israel, os leprosos ainda alimentavam, ainda que vagamente, uma minúscula esperança de serem curados. Enquanto que no vale espiritual não há a mínima chance disto acontecer, de sair de lá. No Vale da Sombra da Morte, as suas obras, suas palavras, seus pensamentos estarão ruminando em sua mente, numa conotação condenatória, e o morador do vale não terá a quem recorrer, pois lá o Senhor Deus de Israel não será o seu pastor, e nem consolará com sua vara e seu cajado. O morador não gostará de habitar lá por longos dias. Desejará a morte desesperadamente. A mesa não será posta na presença de seus inimigos, porque os inimigos do homem lá é ele mesmo, e estão dentro dele, e a punição mais severa será buscar a Deus e o arrependimento, e não os encontrarão. O Vale da Sombra da Morte é o lugar dos perdidos, que chorarão amargamente, prantearão por causa de tudo que fizeram, disseram e não encontrarão perdão. Tens tu, porventura, condições de fazer menção do Salmo 23 e ousadamente fazer uma aplicação pessoal em si mesmo?
No Salmo 23, o versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já lá no vale da sombra da morte, transcendental, metafísico, ele já não é mais teu pastor, pois terás, devido à sua ausência, falta de tudo. O Salmo 23 continua no versículo 2 dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Lá no vale da sombra da morte espiritual, deitar-se nos traz amplitude da paz, do descanso, e estas serão coisas que você lá no vale da sombra da morte espiritual não terá. O Salmo 23 continua no versículo 3 dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Como refrigerará sua alma se os tormentos dos seus pensamentos lhe consomem? Quanto à justiça, essa já foi feita lhe lançando neste vale, e isso por amor do seu nome. O Salmo 23, no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte metafísico, não estarás a passeio, estarás morando, sozinho e sem consolo algum. E o Salmo 23 continua no versículo 5 dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Lá no vale da sombra da morte transcendental, lá a mesa que está posta é a mesa da impiedade, porque não serás honrado nem terás alegrias. Por fim, o Salmo 23 diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pois é, lá no vale da sombra da morte metafísico, certamente a maldade e a penalização te seguirão por toda a eternidade, e lá ficarás para sempre. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus e muito inteligente. Sendo conhecedor da pessoa a quem se referia no Salmo 23, optou por deixar sua poesia no âmbito platônico. Busque diligentemente o pastor do Salmo e não o Salmo do pastor. O pastor do Salmo, ele te será por Senhor, nada te faltará. Enquanto que o Salmo do pastor é uma representação poética do Senhor dele mesmo. O pastor do Salmo te dará uma paz que excede todo entendimento, enquanto que o Salmo do pastor fala apenas de paz. O pastor do Salmo 23 cuidará de você com amor e verdade, enquanto que o Salmo do pastor trata desses assuntos na subjetividade. O pastor do Salmo 23 está contigo todos os dias da sua vida, te ajudando e te sustentando. Enquanto que o Salmo do pastor fala de um relacionamento longínquo e impessoal. O pastor do Salmo preparou uma festa para te aguardar, para te honrar, para que todos vejam. Enquanto que o Salmo do pastor é egocêntrico. O pastor do Salmo 23 lhe trará onde ele está e usará de misericórdia e benevolência por toda a eternidade. Portanto, busque diligentemente o pastor do Salmo e não o Salmo do pastor, para que tenhas vida e vida com abundância. Certa vez, o pastor do Salmo 23 ele disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais uma vez ele diz:
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O pastor do Salmo 23 está voltando, viu?